quero agradecer o pastor que me fez esse convite, e eu creio que Deus vai falar no coração dos irmãos. Antes de eu começar a ler a palavra do Senhor, eu quero contar um pequeno testemunho, que onde eu tenho passado, eu tenho contado esse testemunho, porque Deus ele me deu nova vida novamente. Em janeiro, eu tive passando muito mal, onde que eu tive o coração, as duas válvulas do coração dilatadas, e estava tendo um sangramento muito forte por dentro de mim, e eu tive que fazer vários exames, 3 exames, era muito caro. Eu orando ao Senhor, Deus ele concedeu com o médico de fazer os exames, e graças a Deus, Deus abençoou, não precisou de eu pagar os exames. Eu tive 2 convulsões, 2 desmaios. O segundo desmaio, eu orando ao Senhor, na hora que eu desmaiei, eu desejei a morte naquele momento, e falei com o Senhor: Senhor, se for da sua vontade, me leva. Agora, se não for, que eu quero ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E comecei a pregar novamente o Evangelho de Jesus Cristo. De janeiro para cá, meus amados, foram 19 almas na presença do Senhor. E hoje não é diferente. Quem sabe você está passando por muita luta, por muito sofrimento. Deus ele vai entrar sobre a sua vida e vai te abençoar nesta noite. Você não veio aqui na casa do Senhor à toa. Você veio com um propósito. E este propósito já está no coração do Senhor Jesus Cristo. E nesta noite você vai sair daqui abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem trouxe a sua vida, que abra em João 4, a mulher de Samaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, na sua vitória nesta noite. Quem sabe você está passando por um momento de tribulação na sua vida. Deus ele vai acalmar este mar para poder te abençoar, porque você é filho do nosso Deus e nada pode acontecer com você, porque você está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem achou, diga amém. Louvado seja o Senhor. A mulher de Samaria. Enquanto o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias
Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e os seus gados. Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, me dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tens marido, porque tiveste sim um marido, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adoraram neste monte, e vós dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, é agora, é em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciaremos tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar. Amados, voltando ao meu testemunho, eu estava internado, fiquei 25 dias hospitalizado. A minha esposa ligou para mim, chorou e disse: Alexandre, a nossa cachorra começou a latir zangada na porta do nosso quarto. E na hora que eu fui ver o porquê ela estava tão raivosa do jeito que estava, no meio da porta tinha uma caatinga que eu não aguentava. Era um fedor tão grande de carniça que eu não sei te falar o que é. Eu disse para ela: eu sei o que é, mas não precisa se preocupar. E eu comecei a orar, meus irmãos. Eu te falo nesta noite: a morte pode ter visitado a minha casa, mas Jesus já tinha me visitado e já tinha me dado a vitória. E nesta noite, Deus ele vai descer os teus anjos e vai te dar sua vitória. Nesta noite, eu quero falar nesta noite, meus amados, desta mulher samaritana. O propósito da mulher era não ir mais ao poço de Jacó tirar água, porque Jesus disse: quem beber desta água voltará a ter sede. Existem muitos crentes, meus amados, que voltou a beber a água do poço novamente, mas aquela mulher foi diferente. A sua vida foi transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A mulher samaritana nunca mais voltou a beber a água do poço, porque depois daquele dia a mulher samaritana encontrou a água viva que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, primeiro diz: ele mostrou-me o rio puro da água viva,
suprir as suas necessidades, Ele vai entrar dentro da sua casa, Ele vai fazer um reboliço santo, Ele vai te abençoar, vai repreender o mal que está assolando o seu coração. Queridos amados, há momentos que na vida nós pensamos até em olhar para trás, mas quando você começa a ter esses pensamentos, Deus entra com providência e te abençoa e te fortalece. E eu creio, meus amados, que Ele está te fortalecendo nesta noite. Eu estive pregando ali no São Domingos e disse para o Senhor: meu Deus, eu quero que o Senhor faça um reboliço aqui neste lugar. Eu quero ver almas rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Na hora que eu fiz o apelo, meus amados, 4 jovens aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele está com pressa, meus amados, da obra dele na vida dele, porque Ele sabe, meus amados, que o tempo já está sendo curto na nossa vida. Nós estamos no último momento. Nesta noite, eu estou pregando aqui nesta noite, como se fosse a última pregação que eu vou estar fazendo nesta noite, já esperando a volta de Jesus Cristo, porque eu sei, meus amados, que quando Ele vier, a igreja amada dele vai subir, cantando o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala lá em Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Ele está ouvindo a sua oração nesta noite, Ele está ouvindo o teu clamor. Quem sabe você está chorando, pedindo a sua vitória não vem, mas não te preocupe, porque Deus tem um projeto na sua vida. Deleita no Senhor, que Ele vai te surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 58:9 diz: então clamará e o Senhor te responderás. Ele dirá: eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também fala lá em Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se você clamar o nome do nosso Deus, Ele vai entrar com providência. Quem sabe você está doente, Ele vai te curar da sua enfermidade, para você cantar o hino da vitória. Quem sabe este mal está sobre a vida do seu esposo, quem sabe este mal está sobre a vida da sua esposa. Ore ao Senhor, ore com fé, que Deus Ele vai ouvir o teu clamor. O salmista Davi passava por muitas lutas, meus amados. Então o salmista Davi disse: na minha angústia clamei o Senhor e Ele me ouviu. O salmista Davi, ele passava por muitas lutas, por muitas aflições, mas ele nunca arredou os pés de adorar o Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi, ele era um adorador, ele adorava em espírito e em verdade, ele tinha intimidade com o Senhor, ele falava com o Senhor dia e noite, e o Senhor supria as suas orações. O salmista também, ele disse: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não é diferente não, meus amados. Nós passamos por muita luta, por muita aflição, por muita tribulação na nossa vida. Nós
Glória a Deus. Quando as trombetas tocar, meus amados, e eu quero ser um adorador lá no céu, juntamente com os anjos, começar a louvar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu quero fazer parte, meus amados, dessa santidade lá no céu, e eu creio que eu vou ver os irmãos lá juntamente comigo, para que nós possamos adorar o nome do nosso Deus. Cantará baixando a batalha. Em Provérbios 15, 24 diz: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Por isso, meus amados, que eu adoro ao Senhor, que eu sirvo o Senhor de coração, para que o meu lugar esteja lá em cima. Na hora que eu li lá em Provérbios, eu comecei a orar e meditar, e Deus falou profundamente no meu coração. E eu creio, meus amados, que não é diferente na sua vida. Eu creio que você ora dentro da sua casa, eu creio que você ora no seu serviço, porque, meus amados, nós temos que orar dia e noite, nós temos que estar com o pensamento no céu, a gente tem que estar com a graça do Espírito Santo, para que na hora que o mal vem, a tribulação, a água vem com a chorrada forte na nossa vida, nós temos um alicerce que nós podemos balançar de um lado e para o outro, porque o vento está forte, mas você não vai cair, porque você está alicerçado no Espírito Santo de Deus. Há 6 meses atrás, eu recebi, meus amados, um convite para pregar no interior, e eu sorrindo ao Senhor, orando, e o tempo estava chuvoso, era 120 quilômetros de terra. Na hora que eu comecei a entrar na estrada de chão, a gasolina do meu carro começou a acabar, e eu comecei a orar ao Senhor: ó Deus, não deixe que essa gasolina acabe, não. Chega dentro da igreja, ali pode acabar, porque eu estou em um lugar desconhecido. E chegando lá, meus amados, já cheguei em cima do horário. Eu cheguei e a irmã já foi me dando a oportunidade. A igrejinha é humilde, mas tinha muito poder de Deus. A igrejinha era pequena, mas o povo de Deus ali fazia um barulho tão gostoso, um barulho santo, meus amados, que eu larguei o microfone, foi 11 horas da noite. E aí eu só estava vendo um crente ali dentro. E o Espírito Santo de Deus disse assim: faça o apelo agora. Eu falei com o Senhor: meu Deus, aqui eu só estou vendo mulheres e homens de Deus pulando e sapateando na tua presença. Ele disse: não temas, faça o apelo. Eu olhei para fora, meus amados, aquela escuridão, que eu falei: Senhor Deus, então eu vou fazer a sua vontade. E na hora que eu comecei a fazer o apelo, 2 moças saíram daquela escuridão, chorando ao Senhor, meus amados, ajoelhou e disse: eu quero voltar para este Deus, porque sem Ele eu não sou nada. Eu quero este Deus novamente, porque o maior vacilo da minha vida foi quando eu olhei para trás e deixei o mal falar mais alto. E nessa noite, eu quero fazer um apelo para aquelas pessoas que ainda não
Jesus Cristo. Para que você venha fazer parte dos adoradores de Cristo. Não deixa para amanhã, porque o amanhã não te pertence. Deus, Ele está te dando essa oportunidade. Te trouxe aqui dentro da casa do Senhor. Nesta noite, tem uma alma para o Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão. Nessa noite, você que saiu dos caminhos do Senhor, que quer retornar à casa de Deus, para fazer parte da Assembleia de Deus,